Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje a humanidade pode até tentar, mas quando a natureza resolve mostrar quem manda, não tem quem segure. Vamos falar sobre Tornado, Joplin em ruínas. Fala, gente linda, você já se inscreveu nesse canal? Não, espera mais, pega esse dedinho lindo, que Deus te deu e aperta inscreva-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta conosco e não deixe de participar do nosso clube de membros. Além de benefícios exclusivos, você também está colaborando para o crescimento do nosso canal e para que a gente possa estar cada vez mais pertinho, mais aqui com vocês. Tornado, Joplin em ruínas é um documentário que saiu na Netflix, que eu já gostei muito, que não são vários episódios, é um troço de 1h30, entendeu? Não fica... É um filme. É quase um filme, que vai contar a história de um tornado que passou na cidade de Joplin, lá em maio de 2011, que é considerado um dos maiores tornados que tiveram na história dos Estados Unidos. Vale dizer, né, que a cidade fica ali no que eles chamam de corredor dos tornados, alguma coisa do tipo, porque é uma área que realmente tem muitos incidentes relacionados a tempestades envolvendo ventanias. Se não me falha a memória, inclusive Twisters, a continuação do filme lá, que saiu no passado, se passa nessa região também. Devo dizer que eu não sei nem se a história do segundo filme não bebeu um pouco na fonte do que aconteceu na cidade depois que a gente assiste o documentário. Tá? Primeiro, vocês já devem saber que eu adoro documentários, assisto bastante documentários, e esse realmente é muito bem feito. Ele consegue, então, encontrar figuras sobreviventes do tornado, que são bem interessantes, que contam pra gente as histórias, os seus momentos, do que eles passaram por aquela situação terrível. Alguns que vão ter a vida mais transformada do que outros, mas todo mundo vai ter a vida de uma forma transformada. Afinal, o tornado consegue colocar, já diz o nome, a cidade em completa ruína. E é difícil de conseguir imaginar, né, o quanto pode ser devastador. Afinal, a nossa realidade aqui não é tão parecida com a deles nesse caso, mas é extremamente assustador o que acontece. E eu acho que o documentário é muito feliz na forma como ele monta a história, ele consegue entremear os personagens, né? Porque você vai ter ali 4 ou 5 personagens principais contando as suas histórias. Em alguns momentos fica um pouquinho confuso entender, mas é legal a forma como eles montam e vão contando tudo o que aconteceu. São 4 histórias, né? Eles pegam 4 histórias, 4 pontos de vista, se não me falha a memória, porque são 2 grupos de caçadores de tempestade, um é de fora da cidade, um é um grupo de caçadores que está aproveitando, que está indo ver a família. Tem um cara que está numa lanchonete, na verdade são 5, né? Trabalhando, eu acho, um jovem estava trabalhando. Ele trabalha numa lanchonete. Tem um garoto que estava numa formatura. Tá voltando a formatura. Porque no dia que vai ter a tempestade, é o dia que está tendo a formatura de uma turma do colégio lá, que eles deram a maior sorte, inclusive, porque a formatura deles é muito aluno e não dá para fazer no colégio, então eles precisam fazer no auditório da universidade que tem próximo à cidade, e foi o que salvou eles, inclusive. E tem a história de um garoto que ele desde muito novo foi ligado em meteorologia, ele tinha sido convidado para participar de um programa da cidade em si, e aí coincide quando ele está se deslocando para ir participar do programa, é quando vai acontecer a tempestade, né? Então são 5 histórias, né? Sim. E aí o documentário também tenta fazer uma recriação é muito comum no documentário americano eles tentarem fazer uma recriação do que está sendo contado. E ele mistura isso com cenas reais do dia, porque naquela época já tinha gente com celular, com câmera. Tudo bem que não eram câmeras assim tão boas, mas eles vão misturar filmagens da situação real com a recriação, para a gente poder ter um pouco da dimensão do que aconteceu naquele dia com aquelas pessoas. Câmeras de segurança também. Né? Então, também. Eles conseguem registrar bastante coisa que aconteceu. E é coisa de maluco, né? Os casos, como eles são contados, assim, os sobreviventes que eles conseguiram pegar, são histórias assim de gente que só não morreu porque não era hora, gente. Assim, a verdade é essa. Assim, tem gente ali que só não morreu porque não era hora. E a maneira que eles vão relatando como as coisas vão acontecendo, devo dizer que como eu sou um cara que geralmente prefere coisas um pouco mais agitadas, eu senti um pouco falta de sensacionalismo barato.
uma trilhazinha sonora, eu ia falar isso. né, pra dar uma mexida. Extremamente respeitosos, inclusive assim, muita gente morreu naquele dia. E eles são muito cuidadosos Foram com as 160 imagens. e poucos, se não me falha a memória, né? Eles, acho que foi 165, uma coisa assim por aí. Eles são muito cuidadosos com as imagens que eles estão mostrando. Até mesmo com a destruição que eles estão mostrando, parece que eles realmente escolhem o que eles vão mostrar que talvez seja menos chocante, menos sensacionalista. Eles até mencionam um rapaz, por exemplo, que ele na época já era youtuber, e ele falece, e ele é levado, né, de dentro do carro, e ele morre. Mas eles também, assim, a forma como eles contam, eles não vão para esse lado sensacionalista, eles não vão para essa forma assim da desgraça, de lucrar em cima da desgraça alheia. Eles são muito respeitosos e isso eu acho que é um ponto bem positivo. Para mim é positivo. Eu só queria deixar registrado que eu não queria ver eles se aproveitando do sofrimento, né? O que eu falo de faltar um sensacionalismo barato era o que eu estava falando, assim, de você botar uma trilha sonora assim, no momento de que vai acontecer algo, no momento do ápice, assim, onde alguém está contando a história, ver aquela música. Porque, de novo, assim, como a gente falou lá no início, lembra muito a história do filme do Twister. Assim. Tem história, parece que é chupada, gente. Tem a história de um cara lá. Da história dos supermercados lá que onde ele trabalhava, parece muita história eles fogem pra... Você tira o cinema do filme e coloca a lanchonete que o garoto trabalhava, é a mesma coisa, basicamente. Entendeu? Ou então a irmã que está com os dois irmãos, é a mesma coisa, basicamente. Assim, a maneira que eles narram é o que aconteceu no filme. E isso é tão interessante que, assim, porque quando você vê no filme, você vê um filme, né, separado, tá? Mas quando eles contam a forma como o rapaz, por exemplo, que sobrevive, que ele também é arrancado e ele chega a voar, e sobrevive, e a forma como tudo acontece, você fala assim, cara, como é que esse cara foi chupado e sobreviveu? E eu acho que me deu uma outra dimensão. Essa série me deu, esse documentário me deu uma outra perspectiva do próprio filme Tornado. Eu acho que se eu tivesse assistido depois, eu ia talvez até olhar com um outro olhar mesmo. Acreditando mais que aquilo fosse possível, acreditei mais que era filme. E o quanto isso pode ser extremamente assustador. E quantas pessoas você vê, eles falam que eles são treinados desde criança ao que fazer nesse momento, né? Onde se esconder, onde se abrigar, o que fazer. Mas às vezes, em alguns momentos, você não tem para onde ir, não deu tempo. Eu não sei se na época não haviam... eles falam que eles tocavam sempre sirenes na cidade. Era uma coisa que virou tão banal. E como nunca aconteceu exatamente nada, eles passaram a relaxar, a ignorar. E quando efetivamente acontece, por mais que eles estivessem treinados, teve situações que não deu tempo deles fazerem alguma coisa. Não deu para eles encontrarem realmente um lugar que fosse mais seguro, né? Porque pelo que eu entendo, eu acho que é o subsolo. Vocês irem para uma região que tivesse algum abrigo debaixo da terra. Porque o que está em cima vai embora. Algo que não tem janela, alguma coisa nesse sentido, né? Porque algo que tá em cima da terra vai embora. Porque o que aconteceu também no caso dessa cidade é que foi um dos maiores tornados, assim, em termos de dimensão, pelo que eu entendi, né, de diâmetro. E ele passou literalmente no meio da cidade, ele rasga a cidade. Então, não é que ele passou num lado e tinha como a galera ir pro outro lado da cidade, não foi isso. Ele veio pegando a cidade assim de uma ponta a outra e foi lambendo tudo. E pelo que eu entendi, assim, na volta da formatura, quem ficou um pouco mais para trás e se atrasou para sair e pegou o trânsito para voltar para ir para casa, foi pego. E pelo que eu entendi, vários carros foram pegos e várias pessoas foram tiradas de dentro dos seus carros pelo tornado. Porque as famílias que foram saindo, porque você imagina um evento grande, com, sei lá, centenas de pessoas, todo mundo saindo junto na mesma hora porque acabou a formatura, sempre causa um congestionamentozinho. E aquele que de repente ficou mais para tirar foto, ficou mais lá para falar oi com um ou para assar outro, se emocionar, não sei o que, se lá, ficou mais pra trás, que é o que acontece com esse rapaz aí, que a família dele vai embora, ele fala, eu vou depois sozinho. E ele acaba indo sozinho e acaba sendo pego pelo tornado, o tornado arranca ele do carro. Ele tá com o tio no carro. Ele tá com o tio com o pai, ele fica com... Mas ele fica pra trás, mas ele tá com um parente. Tem uma galera que vai mais pra frente que sobrevive. Ele fica mais pra trás. E acho até que ele não conta o que aconteceu com o resto da família dele, com o tio dele, com o pai dele.
Não, eu acho que o tio sobrevive, porque quem conta é a tia, né? Aparece uma entrevista que a tia faz. E aí na entrevista ela comenta que aí que eu falo, acho que é o tio que tá com ele no carro, fala que ele ainda tentou segurar o garoto e não conseguiu. Então ele consegue dar ele dá essa noção, né? E tem um caso também desses caçadores que é muito bizarro, porque e aí, né, ajuda a gente a ter uma dimensão melhor do que está acontecendo. Fica tudo tão escuro, é tanta nuvem, é tanta terra, é tanta coisa voando, que os caras achavam que estavam fugindo do tornado, eles estavam indo na direção do tornado. Quando eles conseguiram finalmente entender onde eles estavam, eles sacaram que em vez de fugir, eles estavam do lado do tornado já. E aí é a situação do garoto que é puxado, que quando ele fala que é puxado, a Ana olha pra minha cara, eu olho pra cara da Ana e fala assim, e ele tá aí falando isso, queremos provas. Queremos provas de que isso aconteceu. E o programa dá a prova, né? Porque esse daí foi premiado. Porque ele sai do carro, quando o tornado passa, os amigos vão procurar ele, o amigo fala que encontrou ele numa situação horrorosa, o amigo chega a falar que dá pra ver o coração dele batendo. Só que tem a segunda parte. Quando a Terra veio lambendo tudo, ela trouxe com ela um fungo que dá na natureza, que dá na Terra, que em contato com matéria orgânica começa a decompor a matéria orgânica. E o garoto pegou o bendito do fungo também. Então o garoto ficou em coma não sei quanto tempo. E ele conta, inclusive, né? Tem um relato dele contando de como ele estava se sentindo quando ele estava em coma, que ele fala que ele se vê andando pela cidade. Inclusive é o pôster do documentário, é uma representação dele narrando, que ele ouve os médicos conversando com os familiares dele, e depois mostra ele sem camisa, como ele tá, porque foi necessário fazer um monte de cirurgia, enfim. A impressão que dá é que assim, ele perdeu uma parte assim, metade do peito dele, e a impressão que nem parece que pegaram a barriga dele, né, a pele da barriga, esticou para chegar até aqui. Então, mas tem que sair pegando o pé de outro canto também. E aí parece que parece que era o umbigo dele até, que estava aqui. Então assim, ele ficou bem sequelado mesmo. Várias pessoas na cidade, inclusive, tiveram esse problema com esse fungo. E outra coisa que eu também acho interessante, que a gente comentou, que foi o caso do menino que achou que era um arrebatamento, né? Já que tantas pessoas saíram voando, ele até achou que sentiu naquele momento que era como se ele estivesse num arrebatamento. E ele é homossexual e assim, é um dos depoimentos mais pesados que tem, assim, que é ele achando que é o arrebatamento, ele se sentindo culpado porque ele acha que está pecando, e que se ele não for levado é sinal de que ele vai ficar na terra e vai sofrer todas as consequências que uma pessoa que não for arrebatado vai sofrer. E aí quando ele não é levado, ele fica desesperado, porque ele quer uma prova de que ele está vivo e que outras pessoas estão vivas. E aí ele vai para a casa dele está destruída, até que ele consegue encontrar a mãe dele na rua enquanto ele está caminhando, e ele fica tranquilo porque ele entende que na verdade não foi o arrebatamento. Outra pergunta também que eu achei muito interessante foi a menina que também é caçadora de tornados, que ela não sabia, embora ela conhecesse a cidade como a palma da mão, ela não sabia onde ela estava. Porque realmente todos os pontos de referência que você tem, né, tipo uma árvore, tipo um prédio, tipo uma praça, nada mais existia, só um campo de destruição na sua frente. Então você não tem mais as referências geográficas, né, que você tinha antes e da cidade, e ela não conseguia se localizar. Depois de bastante tempo depois é que eles se localizam e estariam no terreno da escola, e tá tudo absolutamente destruído naquele momento, que é uma coisa realmente muito... deve se dar a dimensão, né, do que realmente aconteceu. Inclusive as cenas das câmeras de segurança da escola mostrando a escola passando pelo tornado é bizarro também. É bizarro também. Verdade. Acho que é isso, né? É isso. Se você chegou até aqui sem se inscrever no nosso canal, não espera mais, se inscreve, aperta aqui o joinha, deixa teu comentário e, claro, não deixa de participar do nosso clube de membros. Valeu, até a próxima.